Fala aí galera, beleza? Tudo suave? Tudo tranquilo? Nessa primeira aulinha sobre fatoração nós vamos estudar um pouquinho sobre fator comum em evidência e um pouquinho também de agrupamento. Tranquilo? O que é o fator comum em evidência? Bora lá, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula. Olha só, eu coloquei uma observação aí, uma perguntinha, um questionamento, né? Como calcular AX mais BX? Como é que a gente calcula isso daí, gente? Olha só, como eu estou falando de álgebra, né? Nós estamos falando aqui do estudo das letras na matemática, tranquilo? Essa soma, ela não vai dar um único resultado. O que é que eu posso fazer nessa soma, AX mais BX? Eu posso simplificar ela ou deixá-la na forma fatorada. Mas como assim, Lucas, a gente vai fatorar essa soma? Olha só, eu vou aproximar aqui um pouquinho para vocês notarem um detalhe muito importante. Percebam, gente, que nos dois monômios que estão fazendo parte aí dessa soma, eu tenho um carinha que está se repetindo, né? Olha só, eu tenho um fator comum. Comum na matemática significa o quê? Aquele cara que se repete. Então, quem é que está se repetindo aí, ó? Olha só, o x. O nosso x aí, ele está se repetindo, certo? Qual é a técnica do fator comum em evidência? Eu vou isolar, eu vou colocar esse x que está se repetindo em evidência, olha só, destacado ali na frente de um parêntese. E quem é que vai dentro do parêntese? É muito simples, olha só o que é que você vai fazer. Você vai pegar todo o monômio AX, pega o monômio AX e divide pelo fator comum que você colocou em evidência. Você vai dividir pelo x. Mas quanto é que vai dar essa divisão aí? Como é que vai ficar essa divisão? Ó? AX dividido, olha só, dividido para x vai dar igual a A. Por que vai dar igual a A? Olha só, quando eu pego aqui o x e divido por x, dá 1. X dividido para x dá 1. Sobra quem? Sobra o A. O A é quem eu vou colocar dentro do parêntese. Firmeza? Mas não é só apenas o primeiro monômio. Eu tenho que pegar todos os monômios, certo? O próximo vai ser o BX, ó. Pega o BX aqui, faz o mesmo processo. Divide pelo x. Quando eu pegar o BX, olha só, quando eu pego o BX e divido por x, se liga, galera, ó. O processo vai ser similar ao primeiro, né? Bem semelhante, bem parecido. Como assim, Lucas? Se eu pegar o x e dividir por x, vai dar 1. E aí vai sobrar quem? Vai sobrar exatamente o b. Sobra aí o b, ó. Dentro do parêntese, então, vai ficar a mais b. Lucas, olha só, esse mais é o mesmo mais que está aqui na conta inicial? É e não é. Vamos lá, vamos explicar isso daí direitinho, né, pessoal? Na divisão, olha só, na divisão, deixa eu apagar aqui rapidinho. Na divisão, o que foi que eu fiz? Eu peguei o mais bx e dividi pelo x, tranquilo? Ou seja, eu dividi dois números positivos. Dentro do parêntese, eu tenho que colocar o sinal, no caso, da resposta dessa divisão. Se eu dividir dois números positivos, eu sei que um número positivo dividido por um número positivo dá um resultado também positivo. Por isso que eu coloquei o mais aqui dentro do parêntese, é o resultado da minha divisão. Pode acontecer de o resultado dessa divisão ser um número positivo dividido para um número negativo e o resultado dar negativo. Confere? Sinais diferentes a gente tem que lembrar. A resposta sempre vai ser negativa em casos de divisão e multiplicação. Sinais iguais, a resposta sempre vai ser positiva em casos de multiplicação e divisão. Quando eu divido ou multiplico dois números com sinais iguais, mais com mais ou menos com menos, a resposta é sempre positiva. Quando eu divido ou multiplico dois números com sinais diferentes, menos com mais ou mais com menos, o resultado é sempre negativo. Tá bom? Tranquilo? Então vamos lá. Aqui foi apenas o exemplo inicial, problema inicial, né? Lucas, quer dizer que então que a resposta aí da nossa fatoração vai ficar x vezes, entre parênteses, a mais b? Perfeitamente, certo? Eu coloquei aí o meu x em evidência, o fator comum, ou seja, aquele cara que estava se repetindo, que eu vou grifar aqui de verde novamente, só o x, tá? Só o fator que está se repetindo. Aquele cara que estava se repetindo, ou seja, o fator comum,
nós colocamos ele em evidência, nós destacamos ele na frente de um parêntese. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, ó. Vamos analisar. Bora lá. O primeiro exemplo é 4 mais 2x. Lucas, tem algum fator comum aí? Tem. Se você analisar direitinho, com calma, o 4, pessoal, o 4 é o quê? 4 é 2 vezes 2. Vamos escrever, olha só. Vai ficar 2 vezes 2 mais 2 vezes x. Opa! Agora dá para ver direitinho quem é o fator comum aí, não dá? No caso aqui do exemplo 1, o fator comum é o 2. Se liga, é o 2 que está se repetindo nos dois termos, certo? Vou colocar agora ele em evidência, afinal o nome do nosso conteúdo é fator comum em evidência. Vou colocar ele em evidência, como é que vai ficar? 2 vezes, abre o parêntese, e aí bora lá, gente, dentro do parêntese quem é que fica? Ó, as sobras, o 2, mais, bora lá, esse x, ó. Então, colocando aí o 2 em evidência, dentro do parêntese fica 2 mais x. Segundo exemplo, 3x menos 6x ao quadrado. Meu irmão, quem são os fatores aí que estão se repetindo? Gente, vamos escrever esse polinômio de uma outra maneira, ó. Eu vou repetir aqui o 3x porque já está na forma mais simplificada. O menos 6x ao quadrado eu vou escrever assim, ó. 6 é 2 vezes 3, certo? Vezes o x ao quadrado é x vezes x. Tranquilo? Mas olha só, professor, é obrigatório toda vez que eu for colocar um fator comum em evidência eu fazer esse processo que o senhor está fazendo aí, pegando o número 6, eu vou separar em 2 vezes 3, o 4, 2 vezes 2, né? Sei lá, o 10 em 2 vezes 5. É obrigado a gente sempre fazer essas separações, essas quebras? Não. Se você já tiver um domínio, né, de tabuada muito bom, você vai fazer essas continhas aí sem precisar fazer essas quebras, essas separações. Tranquilo? Essas fatorações, melhor dizendo. O termo mais correto. Quando eu pego um número e coloco ele em formato de multiplicações, né, a multiplicação de vários outros números, eu estou aí fatorando. Tá, pessoal? Isso daí é uma fatoração. Mas olha só, percebam que da maneira que eu escrevi agora, eu consigo ver melhor quem é que está se repetindo. Aquela galera que se repete aí no meio da bagaça. Ó. Por exemplo, o 3, ele é um fator comum? É, porque ele está se repetindo nos dois monômios. O x também é um fator comum? Sim, sem dúvida, olha só. O x é um fator comum. Então a gente vai colocar em evidência quem aí, meu povo? Bora lá. A gente vai colocar o 3x em evidência. Coloca 3x em evidência, dentro do parêntese quem é que fica? Deixa eu arrastar para cá um pouquinho, pronto. Percebam um detalhe, meus amores, ó, meus pimpolhos, aqui 3x eu coloquei em evidência, não coloquei? O 3x eu coloquei em evidência. Lucas, não sobrou ninguém, né? Se eu já coloquei todo o 3x em evidência, sobrou ninguém ali. O que é que você vai fazer, gente? Quando eu faço a divisão, 3x dividido para 3x dá o quê? Um número dividido por ele mesmo. Dá 1. Então, dentro do parêntese aqui vai ficar 1, certo? Tudo bem? Vamos apagar aqui agora. Só para deixar mais organizado, né? Beleza. Show de bola. E no segundo monômio, quem foi que sobrou? No segundo monômio, quem foi que sobrou? Sobrou o 2 e esse x aqui, ó. Então, aqui dentro do parêntese vem menos 2 vezes x. Certo? Fecha o parêntese. Firmeza? Lembrando que, olha só, número. Essa caneta tá só endoidando aqui. Número negativo dividido para número positivo vai dar o quê, ó? Vai dar negativo. Certo? Firmeza? Agora vamos voltar. Para quem quiser bater o print, bater um print bonitinho aí, organizado, né? Sem muito rabisco no meio aí da conta. Suave. Olha o terceiro exemplo aqui, o caldo engrossa, meu irmão. O caldo engrossa aqui um pouquinho, foi de propósito mesmo que eu coloquei esse terceiro exemplo aí, viu? Que é para vocês já começarem a criar marra. Bora lá. Quem é um fator comum que se repete? Tanto no 12, olha só, para quem domina a tabuada aí vai saber. No 6 e no 8, ao mesmo tempo, né? Quem é o fator comum? Se você perceber, olha só, o 12... ele é 2 vezes 2 vezes 3. O 6,
Olha só, o 6 é 2 vezes 3. Quem é o 8? O 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Então vamos lá, quem é que está se repetindo aí, ó? Esse 2 ele se repete? Se repete. O 2 aqui se repete, beleza. O 3 está se repetindo? Esse 3 aqui está se repetindo? Não, porque eu não tenho 3 aqui, ó, no 8. Eu não tenho 3 na fatoração do 8, então vamos apagar isso aqui. Mas alguém aí está se repetindo, gente, nos 3 termos, nos 3 monômios? Não, né? Olha só, esse 2 aqui, ele se repete aqui, mas eu não tenho outro 2 aqui, ó. Legal, o que foi que eu fiz aqui? Eu nem sei mais o que é que eu estou fazendo aqui com essa caneta. Eu não tenho outro 2 aí, certo? Não tenho. Então, o único fator que eu vou poder colocar em evidência aí nos números é o 2. Vamos lá. Colocando aqui o 2 em evidência, ó. Colocando o 2 em evidência. Agora vamos para as letras. Percebam que o M, a letra M, ela se repete nos 3 monômios, certo? Vamos grifar. O M elevado a 3, o M elevado a 2 e o M. Gente, quem é que eu coloco em evidência? Em casos de letras iguais com expoentes diferentes, percebam que um M está elevado a 3, expoente 3. O outro M tem um expoente 2 e o outro M tem expoente 1. Vamos até escrever essa informação aqui, ó. O expoente desse M aqui é 1, certo? Quando eu tenho letras iguais com expoentes diferentes, você sempre vai colocar em evidência a letra que tiver o menor expoente, ou seja, o M elevado a 1. Mas, Lucas, por que eu sempre tenho que pegar, né, o menor expoente? Por quê? Para que você consiga fazer as divisões, certo? Se você pegar o maior expoente, você não vai conseguir fazer todas as divisões, certo, pessoal? Ó, vou até escrever aqui a observação, menor expoente. Tudo bem? Mesma coisa a gente vai fazer com P. Bora lá. Aqui eu tenho P elevado a 2, eu tenho P elevado a 3 e P elevado a 4. Quem é o menor expoente? Gente, o menor expoente é o P elevado a 2, ó. É o P elevado a 2. Assim como no M era o M elevado a 1. Então vamos colocar o menor expoente em evidência, P elevado a 2. Tudo bem? Vou puxar outra setinha aqui também, ó. Menor expoente. Belezura, gente. Quem é que vai ficar agora dentro do parêntese? Bora lá. Vamos arrastar para cá aqui um pouquinho para cima. Certo. Olha só. Eu agora, né? Eu vou fazer aqui, eu vou passar a borracha em alguns lugares aqui, tá, gente? Caso você tenha dúvida, você volta o vídeo um pouquinho, né? A explicação, assiste novamente para tirar a sua dúvida, tá? Eu vou apagar aqui um pouquinho, né? Esses rabiscos que eu fiz durante a explicação, para a gente poder fazer as divisões direitinho agora, ó. Vamos lá. Quanto é, gente? 12m elevado a 3 vezes p elevado a 2 dividido para 2 vezes m vezes p elevado a 2. Vamos fazer devagarzinho. Bora lá, bem devagarzinho. Vamos lá. 12 dividido para 2 dá 6. Vamos colocar o 6 aqui, dentro do parêntese já. Certo? Devagarzinho. M elevado a 3 dividido para m. M elevado a 3 dividido para m vai dar m elevado a 2. M elevado a 2. Certo? P elevado a 2, olha só, dividido para P elevado a 2, meu irmão, vai dar 1. Confere, porque é um número dividido por ele mesmo, né? Só um detalhe muito importante. Deixa eu ver se ele escreve aqui. Ele escreve aqui? Escreve, ó. Olha só que legal. Olha só, gente. Por que m elevado a 3 dividido para m elevado a 1 dá m elevado a 2? O que foi que aconteceu aqui, ó? É uma divisão de potências de mesma base. Eu repito a base m. Como as minhas bases aqui elas são iguais, ó, eu posso repetir a base m. E faz o que com os expoentes? Uma das regras básicas da potência. A gente subtrai. Subtrai os dois expoentes. 3 menos 1 vai dar igual a 2. Certo? Por isso que ficou m elevado a 2 lá dentro do parêntese. Bora pegar agora, vamos lá. Vamos pegar agora aqui, ó,
o 6m elevado a 2 vezes p elevado a 3 e dividir por 2m elevado a 1 vezes p elevado a 2. Vamos devagarzinho também, sem pressa, tá? 6 dividido para 2, olha só, vai dar igual a 3. Mais 3, né? Para falar a verdade, mais 3. Agora a gente pode afastar aqui um pouquinho. Pronto. Vamos lá. M elevado a 2 dividido para M, subtrai os expoentes. 2 menos 1 vai dar 1. Então vai ficar M elevado a 1. Que você não precisa colocar o M elevado a 1 só se você quiser, tá? Não é obrigatório. Agora pega aqui o P elevado a 3, ó, e divide pelo P elevado a 2. Subtrai os expoentes também na divisão, né? P elevado a 3 dividido para P elevado a 2, você pega o 3, subtrai o 2, vai ficar um expoente o quê? Vai ficar um expoente 1, que não precisa você escrever também. Não precisa, certo? Deixa só o P. Se você quiser escrever P elevado a 1, você fique à vontade. Cuidado que tem sinal negativo na parada agora, ó. Menos 8m vezes P elevado a 4 dividido para 2m elevado a 1 vezes P elevado a 2. Vamos devagarzinho. Gente, dizem que aqui no YouTube não é bom nem você fazer aulas, né, com um tempo muito estendido. Mas olha só, gente, não adianta de nada eu também fazer um vídeo aqui correndo, explicando tudo muito rápido e você não entender direitinho aí na sua casa. Em conteúdos assim é bom a gente manter a calma, mesmo que o vídeo fique um pouco longo. Eu prefiro, né? Olha só, menos 8 dividido aqui para 2, menos 8 dividido para 2 dá menos 4. Lembra da regra, número negativo dividido para número positivo. Vai ficar menos 4, certo? Ops. Agora você pega aqui o M, divide por M. Quanto é M dividido para M? Ou M elevado a 1 dividido para M elevado a 1? Vai dar 1. Porque é um número dividido por ele mesmo, né? Ou nesse caso é uma letra dividida por ela mesma. M dividido para M vai dar 1. Beleza. Não precisa também, tá, gente, você colocar aqui o vezes 1. Porque na multiplicação, o 1 ele é elemento neutro. Tá? Qualquer valor numérico ou qualquer valor algébrico multiplicado por 1 vai dar o próprio valor, né? Vai dar ele mesmo. Qualquer número de vezes 1 dá o próprio número. Vamos apagar aqui o 1 então. Vou pegar aqui o P elevado a 4, vou dividir pelo P elevado a 2, subtrai os dois expoentes. P elevado a 4 dividido para P elevado a 2, os expoentes vão ficar 4 menos 2, que dá igual a 2. Então vai ficar aqui P elevado a 2, fecha o parêntese, e encerramos aqui esse slide. Tá certo? Quem quiser bater um print aí bacana, ou, né, se você preferir, você pode fazer as anotações aí no seu caderno. Tá? Eu ainda acho melhor ainda. Vamos lá, próximo slide. Agora a gente vai estudar um pouquinho de agrupamento. Como assim, Lucas? Como é que a gente vai fazer esse tal do agrupamento? Percebam um detalhe muito importante aqui. Nesses dois primeiros monômios, ó, eu posso colocar alguém em evidência? Posso. Posso colocar alguém em evidência, que é quem? Esse 9 é 3 vezes 3. Olha só, é 3 vezes 3. E aí eu posso colocar o 3 em evidência. Esse 3 ele está se repetindo bem aqui, ó, né? Então a gente coloca o 3 em evidência. Assim como também eu posso colocar o x em evidência, né? Ó, bota o x em evidência. Vai ficar 3x, fecha o parêntese, certo? E aí bora lá, gente. Dentro do parêntese a gente coloca aqui as sobras, ó. Sobrou aqui esse 3 e esse a. Então a gente coloca o 3a dentro do parêntese menos. Vamos lá. Quem foi que sobrou aqui no segundo monômio? Sobrou b. Então a gente coloca aqui, vai ficar dentro do parêntese 3a menos b. Certo? Vamos seguir. Nos próximos dois monômios, percebam um detalhe muito importante, que tem alguém aqui que eu posso colocar em evidência também, né? Olha só. Começando aqui pelo 21, gente, se eu fatorar o 21, eu posso fatorar da seguinte maneira, 3 vezes 7. E olha só, e aí eu já vou ver aqui fatores comuns. Por exemplo, esse 7 com esse 7, ó, são fatores que se repetem? Sim. Vamos colocar aqui então o 7 em evidência. Opa, não abre o parêntese ainda não, porque ainda tem gente aí que dá para colocar em evidência, né? Ó. Outro fator comum aqui é o y. Se liga.
Coloco o y também em evidência. Abre o parêntese, né? Dentro do parêntese, quem é que vai? As sobras, né? Vamos colocar aqui as sobras, ó, o 3 e o A. Vai ficar então 3A. E aí, bora lá. Menos, quem foi que sobrou aqui? Sobrou aqui no segundo monômio o B. Sobrou B, ó. Então vai ficar 3A menos B, fecha o parêntese, certo? Percebam agora, meus amores, ó, que eu tenho um parêntese que está se repetindo como fator comum. Olha só que lindo, gente. Eu vou grifar aqui para vocês, ó. Vou grifar aqui para vocês bonitinho. O 3A menos B, ele está se repetindo. Se liga. Eu tenho aí o que então? Grupos de fatores repetidos. É daí que vem o nome agrupamento. Eu tenho aí dois grupos de fatores que estão se repetindo, né? Que é o 3A menos B. Está se repetindo nos dois monômios. O que é que eu vou fazer com esse 3A menos B? A gente coloca todo esse parêntese aí em evidência. Você coloca, ó, o 3A menos B em evidência. E ele vai multiplicar quem? Quem foi que sobrou? Depois que eu peguei o 3A menos B dos dois monômios, né? Dos dois polinômios, perdão. Dois polinômios. Quando eu peguei 3A menos B e coloquei em evidência, quem foi que sobrou? Sobrou o 3x e o 7y. Ó. Então, dentro do segundo parêntese vai ficar 3x mais 7y. Isso daí, gente, é uma fatoração por agrupamento. Tranquilo? Deu para entender direitinho? Olha só essa questão, como ela vai ficar muito melhor de ser resolvida se a gente aplicar aqui o agrupamento. Olha só. Ele disse que, sabendo que x mais 1 é igual a 5, 3m mais a é igual a menos 2, calcule o valor numérico de 3m mais 3m vezes x mais ax mais a. Se a gente aplicar o agrupamento aqui, pessoal, fica bem mais fácil, viu? Ó, fica muito mais fácil. Quem é que eu vou colocar em evidência aqui no 3m mais 3mx? Quem é que eu vou colocar em evidência, pessoal? O 3m ele está se repetindo, percebam. O 3m está se repetindo. Então, se eu colocar o 3m em evidência, dentro do parêntese fica quem? Bora lá. 3m dividido para 3m dá 1. Coloca aqui o 1 mais... Vamos apagar aqui. Bora lá. 3mx dividido para 3m vai sobrar quem? Sobrou o x aqui, ó. Fecha o parêntese, certo? Beleza? Vamos apagar aqui essa divisãozinha. Muito bem. Olha só, gente. Agora nós podemos colocar quem em evidência aqui no ax mais a. Quem é que a gente vai poder colocar em evidência? O a, né? Podemos colocar o a em evidência, ó. Coloca esse a em evidência. Opa, mais a, que multiplica quem? Quem é que vai ficar dentro do parêntese? Esse x, mais quem? Olha só, quanto é a dividido para a? Pessoal, a dividido para a vai dar 1, né? Vai dar 1, então coloca aqui 1 dentro do parêntese. E agora se a gente for fazer o agrupamento, ó, quem é que eu posso, né, agrupar? Quem é que eu posso colocar em evidência agora? Eu posso colocar em evidência o 1 mais x ou x mais 1, que dá no mesmo, né, gente? 1 mais x ou x mais 1 é a mesma coisa, propriedade comutativa. A ordem das parcelas não vai alterar a soma. Colocando, olha só, o x mais 1 em evidência, colocando o x mais 1 em evidência, ó, bem aqui, eu vou até puxar essas setinhas aqui, ó. Olha só que bacana. Coloquei o x mais 1 em evidência. Quem é que vai ficar no segundo parêntese? As sobras, meu povo, ó, 3m e o a. Coloca o 3m aqui, mais o a. Agora, para a gente achar o valor numérico, ficou fácil, não ficou? Ó? Quem é o x mais 1? X mais 1 aqui é 5. X mais 1 é 5. Ó a molezinha agora, gente, só o pitel, ó. X mais 1 vai dar 5. Vamos colocar aqui, vai ficar 5 vezes... E quem é o 3m mais a? 3m mais a tá bem aqui, ó. É menos 2. 3m mais a. Então, no lugar desse 3m mais a, a gente vai colocar
menos 2. Bota parênteses porque o número está negativo. E aí, galera, olha só, 5 vezes menos 2, resposta da nossa questão vai dar menos 10. Tá aí a resposta.